Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. As declarações de Deus para todo o universo. A 19ª declaração. É ocupação adequada da humanidade tomar minhas palavras como base para a sua sobrevivência. O homem deve estabelecer sua porção individual em cada parte de minhas palavras. Não fazê-lo seria pedir problemas, buscando a sua própria destruição. A humanidade não me conhece, e por isso, em vez de apresentar a própria vida para me oferecer em troca, tudo o que ela faz é parar na minha frente com o lixo em suas mãos, tentando assim me satisfazer. Mas longe de estar satisfeito pelas coisas como elas são, eu continuo fazendo exigências à humanidade. Eu amo o tributo do homem, mas odeio suas extorsões. Todos os homens têm o coração cheio de cobiça. É como se o coração humano fosse escravizado pelo diabo, e o homem fosse incapaz de se libertar e oferecer o seu coração a mim. Quando falo, o homem ouve a minha voz com extrema atenção. Mas quando paro de falar, ele começa novamente por sua própria iniciativa e cessa inteiramente de prestar atenção às minhas palavras, como se minhas palavras fossem um complemento à sua iniciativa. Eu nunca fui negligente para com a humanidade, e ainda assim, eu tenho sido longânimo e magnânimo para com a humanidade. E assim, por causa de minha clemência, os seres humanos têm ficado mais arrogantes, incapazes de autoconhecimento e autorreflexão, e eles tiram proveito de minha tolerância para me enganar. Nenhum dentre eles se preocupa sinceramente comigo, e nenhum me valoriza verdadeiramente como um objeto querido ao seu coração. Apenas quando tem momentos de ócio para gastar, eles me dão respeito superficial. O esforço que eu despendo para com um homem já está além da conta. Operei no homem uma obra sem precedentes, e além disso, eu lhe dei um encargo adicional, a fim de que, por aquilo que tenho e sou, o homem possa ganhar em conhecimento e sofrer uma mudança. Não peço ao homem para ser um mero consumidor, mas peço para ele ser um produtor capaz de infligir derrota em Satanás. Embora eu não possa exigir nada do homem, tenho padrões para as exigências que faço, pois há um propósito no que faço, bem como princípios segundo os quais eu ajo. Diferente do que o homem imagina, não brinco ao acaso, nem em capricho intencional. Moldo os céus e a terra e as miríades da criação. Em meu operar, o homem deve ser capaz de ver alguma coisa, ganhar alguma coisa. Ele não deve desperdiçar a primavera de sua juventude, ou tratar a sua própria vida como uma veste, que de forma descuidada junta poeira. Ao contrário, ele deve ficar de guarda rigorosa sobre si mesmo, tomando a minha generosidade para fornecer suprimento ao seu próprio prazer, até que, por minha causa, ele não possa voltar atrás em direção a Satanás, e por minha causa, ele monte um ataque contra Satanás. Não é o que peço do homem simples assim? Quando um leve brilho de luz começa a despontar no Oriente, todas as pessoas do universo, por conta disso, voltam sua atenção para este momento, em direção à luz no Oriente. Já não mergulhada no sono, a humanidade vai observar a fonte de luz oriental, mas devido aos limites do poder humano, ninguém é capaz de ver o lugar de onde provém a luz. Quando tudo dentro do universo estiver totalmente iluminado, o homem vai despertar do sono e sonho
e só então ele vai perceber que meu dia está lentamente chegando ao mundo. Toda a humanidade celebra por causa da chegada da luz, e por isso não está mais dormindo, e já não fica inconsciente. Sob o brilho da minha luz, toda a humanidade se torna clara de mente e de vista, e de repente desperta para a alegria de viver. Ao abrigo de uma névoa que encobre, eu vigio a humanidade. Os animais estão todos em repouso. Por causa da vinda de um brilho tênue de luz, tudo na criação se torna consciente de que uma nova vida está se aproximando. Por esta razão, os animais também todos rastejam para fora de suas cavernas, à procura de comida. As plantas, é claro, não são exceção. E no brilho da luz, suas folhas verdes resplandecem com brilho lustroso, esperando para consagrar a sua porção individual para mim no momento em que eu estou na terra. Todos os seres humanos desejam a chegada da luz, e ainda assim todos eles temem o seu advento, ansiosos de que sua própria fealdade deixará de encontrar ocultação, pois o homem está completamente nu e carece de cobertura. Quantas pessoas têm caído em pânico que, por causa da vinda da luz e porque a luz apareceu, estão em estado de choque? Quantas pessoas, ao verem a luz, estão cheias de remorsos sem limites, abominando a sua própria impureza, mas impotentes para alterar o fato consumado, só podem esperar que eu pronuncie a sentença. Quantas pessoas refinadas pelo sofrimento na escuridão, ao verem a luz, são subitamente atingidas por seu significado profundo, e desde então abraçam a luz perto de seus seios, com medo de perdê-la de novo. Quantas pessoas, em vez de serem jogadas para fora da órbita pelo súbito aparecimento da luz, simplesmente cuidam do trabalho diário em curso, porque elas têm sido cegas por longos anos e por isso não percebem que a luz veio, nem são gratas por ela. Nos corações dos homens, não estou nem lá em cima, nem lá embaixo. No que diz respeito aos homens, é uma questão de indiferença se eu existo ou não. Como se a vida do homem não fosse ficar menos solitária se eu não existisse, e se eu existisse, não ganharia em prazer. Porque os seres humanos não me prezam. Os prazeres que eu lhes proporciono são poucos. Mas assim que a humanidade me der um pouquinho de adoração, então também vou mudar a atitude que eu tenho para com a humanidade. Por esta razão, somente quando os homens aprenderem esta lei, só então os homens terão a sorte de dedicar-se a mim e exigir as coisas que eu tenho em mãos. Certamente o amor do homem para comigo não está vinculado exclusivamente aos seus próprios interesses. Certamente a sua fé em mim não está ligada unicamente às coisas que eu dou. Poderia ser que, a menos que ele veja minha luz, o homem seja incapaz de me amar sinceramente por meio de sua fé. Certamente a força e o vigor do homem não estão realmente restritos às condições de hoje. Poderia ser que o homem necessite de coragem a fim de me amar? Dependendo da minha existência, as miríades da criação têm submissão obediente nos lugares onde residem, e na ausência da minha disciplina, não entram em licencioso abandono. Portanto, as montanhas se tornam fronteiras entre as nações sobre a terra. As águas tornam-se barreiras para manter as pessoas separadas entre as terras, e o ar se torna aquilo que flui do homem para o homem no espaço sobre a terra. Só os homens são incapazes de realmente obedecer às exigências da minha vontade. É por isso que eu digo que, de toda a criação, somente o homem pertence à categoria de desobediente. O homem nunca realmente se submeteu a mim, e por esta razão,
eu o tenho mantido desde o início sob estrita disciplina. Se no meio da humanidade acontecer que a minha glória se estenda por todo o universo, então eu certamente irei levar toda a minha glória e torná-la manifesta diante da humanidade. Pois em sua contaminação, o homem é incapaz de considerar a minha glória. Em milhares de anos eu nunca me revelei, mas permaneci oculto. Por esta razão, a minha glória nunca foi manifestada diante da humanidade, e o homem sempre esteve afundado no profundo abismo do pecado. Eu perdoei a injustiça da humanidade, mas os seres humanos não sabem como preservar-se, e em vez disso, sempre se colocam abertos ao pecado, permitindo que o pecado os prejudique. Isto não é a falta de autorrespeito e de amor próprio deste homem? No meio da humanidade, não há ninguém que realmente possa amar? Quanto pesa a devoção do homem? Não há produtos adulterados misturados na assim chamada autenticidade? Sua devoção não é composta inteiramente de uma mixórdia? O que eu exijo é o amor total do homem. O homem não me conhece, e embora ele possa procurar conhecer-me, ele não vai me dar o seu coração de forma verdadeira e sincera. Do homem eu não exijo o que ele não está disposto a dar. Se ele me dá a sua devoção, eu a aceito sem polida objeção. Mas se ele não confiar em mim, e se recusar a oferecer até mesmo um pingo de si mesmo a mim, em vez de ficar mais contrariado por conta disso, eu simplesmente o disporei de alguma outra forma e o enviarei para a casa a qual lhe cabe. O trovão atravessando os céus atinge o homem. As montanhas elevadas, enquanto tombam, enterram-no. Os animais selvagens na sua fome o devoram. E os oceanos, se avolumando, envolvem sua cabeça. Como a humanidade se engaja em conflito fratricida, todos os homens procuram a sua própria destruição nas calamidades decorrentes no meio da humanidade. O reino está se expandindo no meio da humanidade, está se formando no meio da humanidade, está em pé no meio da humanidade. Não há força que possa destruir o meu reino. De meu povo que está no reino de hoje, qual de vocês não é um ser humano entre os seres humanos? Qual de vocês se encontra fora da condição humana? Quando o meu novo ponto de partida for anunciado para a multidão, como é que a humanidade reagirá? Vocês viram com seus próprios olhos o estado da humanidade. Certamente vocês ainda não abrigam esperanças de permanecer para sempre neste mundo? Agora estou caminhando por entre o meu povo, e vivo no meio do meu povo. Hoje, os que têm amor genuíno para comigo, pessoas como estas são bem-aventuradas. Bem-aventurados são aqueles que se submetem a mim. Eles certamente permanecerão em meu reino. Bem-aventurados os que me conhecem. Eles certamente irão exercer o poder em meu reino. Bem-aventurados são aqueles que buscam a mim, que certamente irão escapar dos laços de Satanás e desfrutar bênçãos em mim. Bem-aventurados são aqueles que são capazes de renunciar-se. Estes, com certeza, passarão a me pertencer e herdarão a generosidade do meu reino. Aqueles que correm por minha causa, vou comemorar. Aqueles que pagam um alto preço por minha causa, vou alegremente abraçar. Aqueles que fazem ofertas a mim, vou dar desfrutes. Aqueles que encontram prazer em minhas palavras, eu abençoarei. Eles certamente serão os pilares que sustentam a cumeira em meu reino, que certamente terão incomparável generosidade na minha casa, e ninguém pode comparar-se a eles. Vocês já aceitaram as bênçãos que lhe foram dadas? Alguma vez vocês já procuraram as promessas que foram feitas?
Vocês certamente irão, sob a orientação da minha luz, romper o domínio das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não vão perder a luz que os guiam. Vocês certamente vão ser o mestre de toda a criação. Vocês certamente serão um vencedor diante de Satanás. Vocês certamente, com a queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio de numerosas multidões para testemunhar a minha vitória. Vocês certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês suportam, vão herdar a bênção que vem de mim, e certamente irradiarão no universo inteiro com a minha glória.